Porque na época de Moisés eles fizeram até bezerro de ouro. O negócio era terrível. Mas a gente acha que aquele pecado foi o mais grosseiro, mas tiveram tantos outros, né? E essa história de Israel, Amélia, tanto aqui como a anterior, serve para mostrar isso mesmo. Deus é fiel, mesmo sendo nós imperfeitamente fiéis, não é? Nós falamos em fidelidade, mas nós nunca somos perfeitamente fiéis, né? É isso mesmo. Então, irmãos, o registro de Josué, todas as lições que nós temos visto, não somente do capítulo 21, mas ela serve para nos estimular a confiança. Os tempos que nós vivemos não são tempos fáceis, são tempos difíceis, né? Às vezes a gente olha ao nosso redor e eu vejo de vez ou outra alguém dizendo assim: pastor, Jesus está para voltar, não é possível. O pastor Marcelo brincou com a gente aqui, né? Brincou sério, né? Jesus não vai voltar, ele já saiu de lá, né? Ele já está a caminho. E de fato é isso mesmo. Então, os acontecimentos às vezes abalam a nossa fé. Quando você olha ao seu redor, você fala: meu Deus, para onde vai essa sociedade? Às vezes até próprias situações dentro da própria igreja. Mas o registro da palavra de Deus, ele serve como estímulo para nós. Olha, Deus vai cumprir todas as suas promessas. Seja fiel. Se esforce, que Deus não falha nas suas promessas. A segunda lição é que, na reivindicação da promessa feita para os levitas, como também no caso de Caleb, que nós vimos no capítulo 14, um excelente exemplo do que é fé. Se é uma coisa mal compreendida, às vezes é fé. Porque para muitos de nós a fé acaba ficando muito no campo da teoria, do conceito. Mas biblicamente a fé é sempre prática. Então a gente fala de Caleb, por que Caleb foi um exemplo de fé? Porque Caleb confiou na promessa, mas não ficou de braços cruzados. Ele se esforçou, lutou e fez a sua parte. E os levitas a mesma coisa. Eles tinham uma promessa e não ficaram de braços cruzados. Eles foram, inclusive, é interessante a gente observar o que o texto diz, que os levitas respeitaram a hierarquia. Vocês observaram isso no texto? Olha aí no capítulo 21, para vocês verem. Como eles respeitaram a hierarquia? Primeiro eles foram, vejam aí, ao sacerdote, depois a Josué, e depois aos pais das tribos. Havia uma hierarquia aí. E eles respeitaram, eles foram um por um. Falaram: olha, nós queremos a nossa parte. Eles tinham direito? Tinham. E eles se levantaram e foram reivindicar o direito. Então, isso é um exemplo extraordinário para a gente do que é fé. Deus, eu sou crente, Deus vai me abençoar, Ele prometeu. Sim, mas tem algo que Deus espera que nós façamos. A vida cristã não é uma vida contemplativa apenas, de braços cruzados, esperando o pacote de bênçãos cair no céu. Tem muita coisa na vida cristã, irmãos, que nós receberemos com esforço. Amém? Então, às vezes a gente não sabe equilibrar isso, né? A gente não sabe equilibrar isso. Deus prometeu suprir as minhas necessidades, pastor, e eu estou desempregado. Certíssimo. Você está desempregado? Confia em Deus. Não entra em crise, não. Agora, você não bate de porta em porta para você ver, não. Se vai cair o emprego na sua casa. Não é verdade? Vai distribuir o seu currículo, vai fazer um curso de aperfeiçoamento, que Deus vai abençoar seu esforço. Eu estou falando uma coisa prática, mas a gente podia pensar em outras coisas, né? Esses dias eu estava falando com um casal sobre a importância da gente, como casal, de vez em quando fazer uma reciclagem, né? Um encontro de casal, um curso, um congresso. As coisas estão tudo bem, estão equilibradas, estão acomodadas, mas você não pode se acomodar.
Deus tem mais para você. E você precisa lutar até para manter o que você já alcançou. Não é? Precisa lutar para manter o que alcançou. Então, às vezes, você precisa se esforçar para isso. E Deus coloca diante de nós oportunidades para nós buscarmos melhoras e não nos acomodarmos em todas as áreas da nossa vida. Seja no campo profissional, seja no campo espiritual, tem coisa que não vai cair num pacote no nosso colo, nós temos que ir atrás. Amém? Encorajamento ao esforço diligente de fé. É o reforço do que eu já falei. A Bíblia indica que Deus nunca dá as suas bênçãos sem a luta ou esforço da nossa parte para possuir tudo que Ele nos oferece. Às vezes a gente fala assim, pastor, a salvação não é de graça, Deus não quer sacrifício. As pessoas me perguntam muito isso. Pastor, Deus não quer sacrifício, não. Então Jesus já fez o sacrifício. O que você está querendo dizer com isso? Deus não quer sacrifício para que você seja salvo, não, porque esse só Jesus fez. Mas uma vez que você está em Cristo, Ele espera que você se esforce. Ele espera que você se esforce. Davi disse assim, não oferecerei a Deus o que não me custa nada. Eu acho bonito demais esse texto. Não oferecerei a Deus o que não me custa nada. Você quer ver uma coisa simples? Irmãos, foi fácil vocês saírem de casa hoje para estar aqui? Tenho certeza que alguns de vocês falaram assim, nossa, que vontade de ficar em casa hoje, eu mereço um descanso. Foi ou não foi? Estou cansado, eu mereço um descanso. Quantas vezes a gente se ajoelha para orar e não começa uma batalha contra a carne? Você custa se concentrar para orar, porque a cabeça fica em mil coisas. Se você não se esforçar, você não consegue se concentrar para orar. Ler a Bíblia, então, irmãos, que desafio que é. Até você fixar a sua mente e ler aquele texto 2, 3 vezes, 4 vezes. Ora, você não vai aprender a Bíblia. Aí o que a gente faz? Não, eu vou lá nos Salmos, que é mais fácil. Salmos a gente lê, a primeira leitura você entende. Aí a gente só fica nos Salmos. Apocalipse, você está maluco. De jeito nenhum. É muito difícil de entender. Vou ler, não. Os profetas, não, eles são muito duros. Tem palavra lá que eu não entendo. Então fica ali nos Salmos, nos Evangelhos, porque é fácil de entender. Então esse esforço espiritual é importante. Domingo nós celebramos a ceia, né? A ceia, eu disse inclusive para os irmãos domingo, que é uma oportunidade extraordinária de rever as coisas na vida cristã. E a gente, graças a Deus, participa de um culto tão abençoado, né? Uma música boa, tudo tem ar-condicionado, uma delícia, não é, gente? É uma maravilha. Mas esse conforto não pode me atrapalhar, porque tem um autoexame. Tem um momento de eu baixar minha cabeça e olhar para a minha vida diante de Deus e falar, Senhor, mostra aí o que eu preciso melhorar. Né? Deus às vezes traz pecados, traz coisas que a gente precisa melhorar. É fácil? Não, é melhor a gente ficar ouvindo umas músicas gostosas, uma palavra boa. Como é difícil quando a palavra de Deus encurrala a gente. Não é verdade? Encurrala a gente e diz assim, olha, não é, está errado. Você já saiu do culto alguma vez assim meio triste? Porque às vezes a gente acha que o bom do culto é quando a gente sai alegre, mas às vezes o bom do culto é quando a gente sai triste, viu? É porque a palavra de Deus mexe com a gente sai e fala assim, eu tenho que acertar a minha vida. E você sai triste, porque aquele dia doeu. Não é? Doeu. Foi. Provérbios diz que leais são as feridas feitas por aqueles que nos amam. Mas é ferida. Ferida dói. Então Deus às vezes faz feridas. E é duro a ferida, não é fácil não. Mas aí com o tempo, se você se submeter a Deus, aquela ferida vai curando, e aí você fica melhor do que antes. Aí você fala, graças a Deus por aquela ferida. Mas até lá dói. Então a vida cristã tem esse lado, gente.
do esforço. Não é o esforço para ser salvo, é o esforço porque você foi salvo para agradar a Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos sempre lembrar na nossa vida. O autor aos Hebreus está tratando disso quando ele fala lá em Hebreus capítulo 4, versículo 11. Esforcemos, pois, por entrar naquele descanso. Esforcemos, pois. Esse esforço se baseia em você diligentemente. E essa palavra é muito forte. Com diligência, com cuidado, com esmero, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e a vossa eleição. Amém? Você já sentiu alguma necessidade na sua vida de que o Espírito confirme a sua vocação? Já sentiu um momento na sua vida que você falou: Deus, será que eu sou crente mesmo? Senhor, será que tudo isso tem sentido? Fala ao meu coração que eu sou seu filho. Já sentiu essa necessidade ou não? Às vezes a gente passa por crises que Deus faz com que a gente se sinta sozinho. E aí você fala assim: meu Deus, está dando tudo errado, eu não sinto a presença de Deus. Já teve um momento que você não sentiu nada? Orou e não sentiu nada? Já? Amém? Já teve momentos em que Deus só dá para você o silêncio dele. E o silêncio de Deus tem hora que é duro. E aí você sente aquela sensação de vazio e você pede a Deus: Deus, confirma que a minha vida cristã, que eu sou seu filho, né? E aí Deus, na sua misericórdia, vem e de alguma maneira Ele confirma isso no nosso íntimo, né? Por isso a Bíblia diz que o Espírito Santo testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É isso que eu estou falando com os irmãos. O Espírito então vem e diz assim: não, você é filho, você pisa na bola tantas vezes, às vezes você passa por crise, você erra, mas você é meu filho amado. Então, gente, quando a gente fala de esforço para entrar no descanso, nós estamos falando desse esforço para você entrar na paz e usufruir dessa paz que só Jesus pode dar. E da paz futura e do descanso futuro, que é o céu. Né? O descanso futuro, essa é a promessa maior de todas. Amém? Os levitas são um exemplo para nós disso. Eles eram escolhidos para mexer com as coisas espirituais, para lidar com as coisas espirituais, mas eles não fiam de braços cruzados esperando o pacote de bênção cair no céu. Vamos atrás. Josué, a palavra de Deus diz: nós temos direito, nós estamos aqui. Deus abençoe, irmãos, e aplique essa palavra no nosso coração e nos faça cada vez mais diligentes na fé. Amém?